Durante anos, as pessoas assumiram que a corrida dos veículos elétricos tinha um contorno claro, alguns nomes no topo, algumas tecnologias que importavam, e uma sensação geral de quem iria vencer. Essa suposição parecia segura, parecia lógica, mas em algum lugar nos bastidores, discretamente e sem muito alarde, algo estava sendo construído. E agora que veio à tona, as pessoas que estavam mais confiantes sobre o futuro são as que mais estão se perguntando. A indústria de veículos elétricos tinha uma narrativa, e por muito tempo essa narrativa se sustentou muito bem. A Tesla era inovadora, a empresa que fez os carros elétricos parecerem empolgantes. Tinha o software, as atualizações over-the-air, a rede supercharger e o tipo de fidelidade à marca que a maioria das montadoras só podia estudar à distância. A Toyota, por outro lado, tinha algo diferente. Tinha confiança, décadas de veículos confiáveis, uma reputação construída não na disrupção, mas na consistência. E quando a Toyota se moveu cuidadosamente em direção à eletrificação, a maioria dos analistas interpretou essa cautela como sabedoria. O resto da indústria se organizou em torno desses dois polos. Os fabricantes europeus tentaram alcançar a Tesla em software e design. As empresas coreanas competiam em valor e autonomia. Todos os outros estavam em algum lugar no meio, preenchendo lacunas e observando o que os líderes fariam a seguir. Essa estrutura parecia estável. Parecia merecida. As empresas no topo tinham chegado lá através de investimento real, engenharia real e confiança real do consumidor. A posição delas não foi algo dado de presente. E assim, a indústria avançou com um conjunto compartilhado de suposições. A tecnologia das baterias melhoraria gradualmente. A infraestrutura de carregamento se expandiria lentamente. Os preços cairiam com o tempo. A hierarquia básica de quem liderava e quem seguia permaneceria mais ou menos intacta. Isso é o que uma indústria consolidada parece. Não arrogante, exatamente, apenas confiante. Confiante o suficiente para parar de fazer certas perguntas. Os engenheiros que trabalhavam nessas empresas eram talentosos. Os orçamentos de pesquisa eram significativos. Mas há um tipo particular de cegueira que vem com o fato de estar no topo. Os problemas que estão sendo resolvidos são os problemas que os líderes atuais definiram como importantes. Os benchmarks que estão sendo perseguidos são aqueles que os líderes atuais estabeleceram. E qualquer coisa que não se encaixe nesse quadro tende a ser notada tarde demais. A autonomia das baterias estava aumentando, mas em pequenos passos. Um novo modelo oferecia 20 milhas a mais que o anterior. As velocidades de carregamento estavam melhorando, mas as melhorias eram medidas em relação à geração anterior, não em relação ao que era teoricamente possível. Os preços estavam caindo, mas lentamente e principalmente no segmento premium, onde as margens permitiam. Nada estava quebrado, nada estava falhando. A indústria estava se movendo na direção certa. Só não estava se movendo tão rápido quanto outra coisa estava. Em documentos técnicos que não estampavam as primeiras páginas. Em decisões de cadeia de suprimentos que pareciam rotineiras vistas de fora. Em registro de patentes que exigiam um tipo específico de atenção para serem interpretados corretamente. Um quadro diferente estava se formando. Discretamente. Sistematicamente. Sem o tipo de anúncio que teria desencadeado uma resposta. As empresas que a indústria havia colocado na categoria de seguidoras não estavam mais seguindo. Elas tinham parado de seguir há algum tempo. A distância entre onde estavam e onde os líderes presumiam que estavam vinha se fechando há anos sem que ninguém ajustasse o mapa. A mudança não veio de onde ninguém esperava. E a tecnologia no centro dela estava escondida à vista de todos há anos. A palavra manufatura é muito usada quando se fala do papel da China na economia global. E por muito tempo, essa definição foi precisa o suficiente. A China fazia coisas. Outros países as projetavam. Esse era o entendimento geral, e moldou como o resto do mundo prestava atenção, ou não prestava atenção, ao que estava acontecendo dentro da pesquisa e desenvolvimento chinesa. Essa definição se tornou um problema, porque o que estava sendo construído dentro do ecossistema de veículos elétricos da China não era uma história de manufatura, era uma história de engenharia. E a distinção importa mais do que a maioria das pessoas percebeu até recentemente. Acato
que significa Contemporary Amperex Technology, tornou-se a maior fabricante de baterias do mundo sem que a maioria dos consumidores ocidentais soubesse seu nome. A BYD, que começou como uma empresa de baterias antes de se tornar uma montadora, estava desenvolvendo discretamente plataformas de veículos que abordavam problemas que o resto da indústria ainda tratava como não resolvidos. Empresas menores, apoiadas por uma combinação de capital privado e direção estatal, estavam trabalhando simultaneamente em eficiência de motores, sistemas de gerenciamento térmico e arquitetura de carregamento. Isso não estava acontecendo em segredo. As patentes eram públicas. Os números de investimento foram reportados. Os artigos técnicos eram publicados em revistas que qualquer um podia ler. Mas a narrativa em torno da tecnologia chinesa havia se cristalizado em algo que tornava fácil descartá-la. A suposição era cópia, não criação. A suposição era volume, não precisão. Essas suposições tornaram os sinais de alerta fáceis de ignorar. Enquanto a atenção permanecia fixa no próximo modelo da Tesla ou no roteiro híbrido da Toyota, uma categoria inteiramente diferente de progresso estava se acumulando em segundo plano. Não mais alto, não mais chamativo, apenas mais profundo. E então, peça por peça, esse progresso começou a vir à tona de maneiras que eram mais difíceis de explicar. O anúncio não chegou da maneira como se espera que uma notícia que muda a indústria chegue. Não houve auditório lotado, nenhum cronômetro de contagem regressiva em um site, nenhum executivo caminhando por um palco em frente a uma tela gigante. Veio primeiro por canais mais discretos, publicações técnicas, fóruns de engenharia onde pessoas que entendiam de química de baterias e arquitetura de trem de força já estavam conversando. Analistas de cadeia de suprimentos que rastreiam capacidade de fabricação profissionalmente começaram a sinalizar algo em suas anotações. O que estava sendo descrito era específico. Essa especificidade foi a primeira coisa que separou do ruído habitual. A indústria de veículos elétricos gera um fluxo constante de anúncios, novos conceitos, novos alvos, novas promessas ligadas a veículos que não existirão por 5 anos. Analistas e jornalistas aprenderam a descontar uma parte significativa dessa produção porque a lacuna entre o anúncio e a realidade tem sido historicamente grande. Promessas sobre autonomia de bateria, velocidade de carregamento e cronogramas de produção foram recuadas tantas vezes que um certo ceticismo se tornou o padrão profissional. Dessa vez foi diferente. Os números associados a este anúncio não eram projeções, eram especificações. Números ligados ao desempenho do ciclo de carga, comportamento térmico sob condições reais de carga e medições de densidade de energia que haviam sido testadas, não estimadas. A linguagem em torno da prontidão de fabricação não era a linguagem de um protótipo de laboratório. Era a linguagem de algo que havia avançado significativamente mais na cadeia de produção do que o mundo externo estava acompanhando. Engenheiros lendo esses documentos entenderam o que os números significavam na prática. Uma melhoria simultânea na densidade de energia e na capacidade de carregamento rápido, sem as compensações térmicas que anteriormente tornavam tal combinação instável, representava algo que a indústria vinha tratando como um problema futuro, não como um problema resolvido. O silêncio que se seguiu não foi confusão, foi compreensão. A disrupção raramente se anuncia como disrupção enquanto está acontecendo. Ela tende a parecer, a princípio, um ponto de dados que não se encaixa bem no modelo existente. Depois outro. Depois um padrão que requer uma nova explicação ou uma admissão desconfortável de que o próprio modelo precisa ser ajustado. A indústria de VE está atualmente em algum lugar entre o segundo e o terceiro estágio desse processo. A posição da Tesla merece um exame cuidadoso. A empresa construiu algo genuinamente impressionante. Uma plataforma de veículo definida por software, uma rede de carregamento proprietária e uma identidade de marca que tornou os carros elétricos aspiracionais, em vez de apenas práticos. Essas conquistas são reais. Elas mudaram a indústria. Mas as conquistas têm um prazo de validade quando a tecnologia subjacente da qual dependem começa a se mover sob seus pés. A plataforma de bateria que alimenta a linha atual da Tesla é capaz. Não é, no entanto, a arquitetura mais nova na sala mais
E em uma indústria onde a autonomia, velocidade de carregamento e custo total de propriedade são as métricas que os consumidores realmente usam para tomar decisões, a lacuna entre o que a Tesla oferece e o que agora está sendo demonstrado em outro lugar é uma lacuna que se tornará visível nos showrooms antes de se tornar visível nos relatórios de ganhos. A situação da Toyota carrega um tipo diferente de risco. A empresa fez um cálculo estratégico de que a eletrificação total estava se movendo mais lentamente do que as vozes mais altas afirmavam. Esse cálculo não era irrazoável. Baseava-se em dados reais sobre o comportamento do consumidor, a prontidão da infraestrutura e as limitações genuínas da tecnologia de baterias na época. Mas a paciência estratégica só funciona se a janela pela qual ela está esperando permanecer aberta. Essa janela está se estreitando mais rápido do que o posicionamento público da Toyota sugere atualmente. Os fabricantes pegos no meio enfrentam a pressão mais imediata. Competir em preço sem competir em tecnologia é uma posição que se torna mais difícil de manter a cada trimestre que passa. Isso não é a primeira vez que algo assim acontece. A indústria de painéis solares passou por uma versão dessa história. Por anos, a suposição era que a tecnologia solar de alta qualidade pertencia a certos países e certas empresas. A experiência em engenharia, a precisão de fabricação, as estruturas de custo necessárias para tornar a solar viável em escala, tudo isso era assumido como estando dentro de um determinado mapa do mundo. Então esse mapa parou de ser preciso. Os preços despencaram. A participação de mercado mudou. E as empresas que haviam construído suas estratégias em torno das velhas suposições passaram anos recalibrando. A infraestrutura de telecomunicações seguiu um arco semelhante. A fabricação de eletrônicos de consumo antes disso. Em cada caso, a disrupção não foi invisível. Os dados existiam. Os registros de patentes eram públicos. Os números de investimento eram reportados em publicações do setor que as pessoas certas liam. Mas os players dominantes estavam estruturalmente orientados para defender o que tinham, não para levar a sério a possibilidade de que alguém mais estava construindo algo melhor. Esta não é uma história sobre falha de inteligência. É uma história sobre o comportamento previsível de organizações que tiveram sucesso. O sucesso cria processo. Processo cria suposição. Suposição cria cegueira para qualquer coisa que não se encaixe no quadro existente. As empresas que lideraram a indústria de VE em sua forma atual não são compostas por pessoas que pararam de se importar ou pararam de tentar. São compostas por engenheiros estrategistas talentosos trabalhando duro dentro de sistemas que foram construídos para otimizar o que já existia, não para antecipar o que estava sendo montado em outro lugar. Essa realidade estrutural é porque o padrão se repete, não por malícia ou negligência, mas porque os incentivos dentro de uma organização líder apontam para dentro, não para fora. E quando o lado de fora se torna impossível de ignorar, a distância que se abriu já é significativa. Previsões são fáceis, precisas, raras, mas há uma diferença entre prever resultados e traçar a lógica de forças que já estão em movimento. Os próximos 3 anos na indústria de veículos elétricos não são um mistério que exige adivinhação. São um conjunto de pressões com direções observáveis. A questão não é se essas pressões existem. É a rapidez com que se traduzem em mudanças que consumidores, investidores e fabricantes não podem mais interpretar de forma diferente do que elas são. A primeira pressão é o preço. Quando um concorrente entra em um mercado com um produto tecnologicamente superior a um preço comparável ou mais baixo, os players existentes enfrentam uma escolha: igualar o preço e comprimir as margens, igualar a tecnologia e comprimir os cronogramas, ou não fazer nenhum dos dois e comprimir a participação de mercado. Nenhuma dessas opções é confortável. Todas já estão sendo calculadas dentro dos departamentos financeiros que ainda não estão dizendo muito publicamente. A segunda pressão é regulatória. Tarifas e restrições de importação desacelerarão certos movimentos. Já desaceleraram alguns. Mas a regulação altera cronogramas, não trajetórias. Uma vantagem tecnológica que existe atrás de uma barreira tarifária ainda existe. E os países e mercados que não estão atrás dessa barreira sentirão a realidade competitiva mais cedo e mais diretamente. A terceira pressão é a expectativa do consumidor. Essa se move mais lentamente que as outras duas, mas atinge com mais força.
Assim que um segmento de compradores experimenta como é o novo padrão, o padrão anterior deixa de ser aceitável. Essa mudança de expectativa já está começando em mercados onde a nova tecnologia teve exposição direta. Ela se espalhará na velocidade que a distribuição permitir. 3 anos não é tempo suficiente para fechar uma lacuna estrutural que levou uma década para se abrir, mas é tempo suficiente para que a lacuna se torne a história dominante em uma conversa que está apenas começando a mudar. O veículo é apenas parte da equação. Isso parece simples, mas é a peça que a maioria da cobertura dessa história tem consistentemente subestimado. Quando analistas comparam veículos elétricos, comparam especificações, autonomia, velocidade de carregamento, preço por quilowatt-hora, números de aceleração. Esses números importam, mas descrevem o produto isoladamente. Não descrevem o produto dentro do sistema em que ele opera. Um carro com excelentes estatísticas de autonomia, mas acesso limitado a carregamento, é um produto diferente na prática do que no papel. Um veículo que carrega rapidamente, mas exige que o motorista planeje cuidadosamente em torno de uma infraestrutura esparsa, oferece uma experiência diferente do que a folha de especificações sugere. A utilidade no mundo real de um veículo elétrico é inseparável do ecossistema que o cerca. É aqui que a profundidade do que foi construído se torna mais difícil para os concorrentes responderem rapidamente. A infraestrutura de carregamento doméstica da China tem se expandido em um ritmo e densidade que não tem comparação direta na maioria dos mercados ocidentais. A padronização dos conectores, a distribuição geográfica das estações de carregamento rápido e a integração do comportamento de carregamento dos veículos com os sistemas nacionais de gerenciamento da rede representam uma camada de vantagem estrutural que não pode ser replicada simplesmente anunciando uma nova química de bateria. Construir infraestrutura leva tempo, requer coordenação regulatória, construção física, atualizações na rede elétrica e adoção comportamental por parte dos consumidores, que precisam confiar que a rede estará lá quando precisarem. Essas coisas não se movem na velocidade de um anúncio de engenharia. A vantagem tecnológica e a vantagem de infraestrutura, consideradas separadamente, são cada uma significativas. Juntas, descrevem algo mais durável, uma posição que se soma em vez de apenas competir. O contorno completo dessa história, visto claramente e sem o ruído da reação do mercado de curto prazo, aponta para uma reestruturação que é mais silenciosa do que a maioria das disrupções, mas não menos completa. Se este tipo de análise for útil, acompanhar enquanto a história continua a se desenvolver não custa nada e leva apenas um clique.